Olá pessoal, sou Marco Aurélio Galvão, aluno de Ciências da Computação na Universidade Federal de São Paulo, e agora vou dar a vocês uma pequena introdução sobre sistemas operacionais. Vamos falar sobre o que é um sistema operacional, seus diferentes tipos, mas só os mais abrangentes que a gente vai abordar, software, como se desenvolve para um sistema operacional e interface. Bem, iniciando. O que é um sistema operacional? Um sistema operacional é apenas um conjunto de rotinas executadas pelo processador, de forma semelhante aos programas dos usuários. Sua principal função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus diversos recursos, como processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída. Sem o sistema operacional, um usuário deveria conhecer profundamente diversos detalhes sobre o hardware do equipamento, o que tornaria o seu trabalho lento e com grandes probabilidades de erros. O sistema operacional, desta forma, tem por objetivo funcionar como uma interface entre o usuário e o computador, tornando a sua utilização mais simples, rápida e segura. Sistemas monousuário, monotarefa. Nesse tipo de sistema operacional, ele é criado para que um único usuário possa fazer uma tarefa por vez. A sua implementação costuma ser bem simples, pois não existe muita preocupação com recursos de entrada e saída. O MS-DOS da Microsoft, que fez sucesso entre os anos 80 e o início dos anos 90, funcionava dessa forma. Você chamava um aplicativo e, para chamar outro, você precisaria encerrar o atual. Sistemas monousuário multitarefa. São uma evolução dos sistemas monotarefa. Esse tipo de sistema operacional é o mais utilizado em computadores desktops e laptops. As plataformas Microsoft Windows e Apple OS X são exemplos de sistemas operacionais que permitem que um único usuário utilize diversos programas ao mesmo tempo. Por exemplo, é perfeitamente possível para um usuário de Windows escrever uma nota em um processador de texto ao mesmo tempo em que se faz um download de um arquivo da internet e imprime um e-mail. Esses sistemas utilizam processamento de tempo compartilhado, isto é, o processador processa pequenas fatias de tempo de cada programa por vez, só que de forma extremamente rápida, dando a impressão de que ele está executando todas as tarefas ao mesmo tempo, mas na verdade está executando um pouco de cada por vez. Sistemas multiusuário, multitarefa. Esse tipo de sistema operacional permite que diversos usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador. O sistema operacional deve se certificar de que as solicitações de vários usuários estejam balanceadas. Cada um dos programas utilizados deve dispor de recursos suficientes e separados, de forma que o problema de um usuário não afete todos os outros usuários. Servidores Unix e Linux e sistemas operacionais de mainframes são alguns exemplos de sistemas operacionais multiusuário. Sistemas de tempo real, da sigla RTOS, Real Time Operating System. Esses tipos de sistemas operacionais são utilizados para controlar máquinas, instrumentos científicos e sistemas industriais. Geralmente, um sistema operacional de tempo real não tem uma interface para o usuário muito simples e não é destinado para usuários finais, desde que o sistema é entregue como uma caixa selada para usuários específicos. A função do sistema operacional de tempo real é gerenciar os recursos do computador para que uma operação específica seja sempre executada durante o mesmo período de tempo. Numa máquina complexa, se uma parte se move mais rapidamente só porque existem recursos de sistema disponíveis, isto pode ser tão catastrófico quanto se uma parte não conseguisse se mover porque o sistema está ocupado. Ou seja, uma resposta fora do tempo esperado é inaceitável. Da mesma forma que os drivers fornecem uma maneira dos aplicativos utilizarem os subsistemas de hardware sem que eles conheçam cada detalhe de operação destes subsistemas, as APIs, interfaces de programação de aplicativos, permitem que os programadores utilizem funções do computador e do sistema operacional sem conhecer todos os detalhes de operação da CPU. Vamos examinar o exemplo da criação de um arquivo de disco rígido que armazena dados.
Um programador está criando um aplicativo para gravar dados de um instrumento científico. Ele quer que o cientista possa nomear o arquivo criado. O sistema operacional pode fornecer uma função API chamada Makefile para criar arquivos. Ao escrever o programa, o programador pode inserir uma linha desse tipo: Makefile 1, name 2. Neste exemplo, a instrução diz para o sistema operacional que ele deve criar um arquivo que permite acesso aleatório a seus dados. O número 1 depois do comando Makefile estabelece esta opção. Se a opção fosse 0, o sistema operacional criaria um arquivo serial. Este arquivo terá o nome criado pelo usuário, name, e terá um tamanho variável de acordo com a quantidade de dados armazenados no arquivo. O número 2 define essa ação. 0 atribuiria um tamanho fixo para o arquivo e 1 seria um arquivo que cresce quando os dados são armazenados, mas não diminui quando os dados são removidos. Vamos ver o que o sistema operacional faz para transformar a instrução em ação. O sistema operacional envia uma consulta para o disco para saber onde há espaço disponível. Com esta informação, o sistema operacional cria uma entrada no sistema de arquivos. Essa entrada mostra a localização inicial e final do arquivo, o nome e o tipo do arquivo, que tipo de usuário tem permissão para modificar ou enxergar o arquivo e a data e a hora de criação. O sistema operacional grava todas essas informações no começo do arquivo, identificando no arquivo o tipo de acesso possível e inclui outras informações que unem o arquivo ao aplicativo. Em toda essa informação, as requisições ao drive de disco e os endereços do ponto de início e término do arquivo estão em formato totalmente dependentes do fabricante e do modelo do disco rígido. Como o programador utilizou uma API para o armazenamento no disco, ele não precisa conhecer todas as instruções de cada tipo de disco rígido. O sistema operacional, através dos drivers, lida com os detalhes de cada tipo de hardware. O programador deve simplesmente escrever um código para a API e deixar o resto do trabalho para o sistema operacional. A API é um tema de discussões na indústria dos computadores. As empresas perceberam que os programadores, utilizando as APIs, podem controlar e lucrar em cima de uma parte da indústria. Esta é uma das razões pela qual tantas empresas fornecem gratuitamente aplicativos como visualizadores e leitores. Eles sabem que os consumidores vão solicitar programas que possam ser lidos por visualizadores gratuitos. As empresas desenvolvedoras de aplicativos estarão prontas para pagar os royalties e permitir que seus softwares tenham as funções solicitadas pelos consumidores. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a interface com o usuário. Da mesma forma que as APIs provêm um meio consistente para que os aplicativos utilizem os recursos do computador, a interface com o usuário estrutura a interação entre o usuário e o computador. Na última década, quase todo o desenvolvimento de interface de usuário foi feito na área da interface gráfica, GUI, Graphical User Interface. Duas das empresas receberam mais atenção e conquistaram maior fatia de mercado: Apple Macintosh e Microsoft Windows. O popular sistema operacional com código-fonte aberto, o Linux, também utiliza uma interface gráfica, mas viria a surgir anos depois. É importante lembrar que, em todos esses exemplos, a interface com o usuário é um programa ou um conjunto de programas que funcionam como uma camada acima do sistema operacional. Podemos dizer o mesmo dos sistemas operacionais Windows e Macintosh. A função principal do sistema está no kernel, o núcleo, do sistema operacional. O gerenciador de exibição é uma parte separada, porém intimamente ligada ao kernel que funciona por trás dele. Encerro aqui a nossa pequena introdução aos sistemas operacionais. Espero que tenham entendido o básico que abordamos aqui, porque ainda existem muitas outras coisas relacionadas a sistemas operacionais que faltou mencionar nesse vídeo, como por exemplo, concorrência, acesso à memória, CPU. Bem, muito obrigado por assistir, aqui estão as referências utilizadas neste vídeo e até o próximo vídeo.